Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Tudo Lu. jóia? Boa noite, Lu. Que coisa boa, boa noite. Cheio de boa noite aqui, que coisa boa, gente. Boa noite a todos vocês, Ana Luísa, Tailane, Cecília Martins, Cecília Oliveira, Uci, Júlia, Guilherme, Isadora, Lohana, Lucas, Marcela, Maria Elisa, Sabrina, Tainara, Thalita, Thaís, Vitória. Que coisa boa, ainda tem muita gente para entrar, hein? Ainda tem muita gente para entrar. Que coisa boa. Podem aí falar com o povo que a aula está começando, para o pessoal entrar. Deixa eu colocar aqui o meu material. Cirleide está entrando, admitir aqui. Muito bem, coisa boa. Deixa eu pegar aqui nosso material. Vamos. Já vou admitir a Bruna. Aqui, assim. Ok. Isso. Lobby. Deixa eu ver aqui. Admitir todos. Muito bem, Mariana. Muito bem. Todos entraram? Bem. Vocês estão vendo meu material? Sim. Sim. Ótimo. Hoje eu quero pedir vocês uma ajuda. Eu não vou colocar o meu celular para poder acompanhar os meus slides. Eu vou explicar para vocês por quê daqui a pouquinho. Então, qualquer coisa, se porventura vocês, qualquer coisa, vocês não conseguirem ver o meu material, o meu slide, enfim, podem e devem me falar, tá bom? E também peço, vocês conseguem admitir os colegas, não conseguem? Não conseguem ou não? Então, eu vou deixar porque inclusive tem uma turma grande, né, que ainda vai entrar. Então, eu vou deixar para vocês irem admitindo aí. Qualquer dificuldade que vocês possam tentar e perceberem que não conseguiram admitir o colega, podem também me falar que eu tento daqui, tá? Mas só para a gente não ficar toda hora interrompendo. Bem, então começa aqui hoje. Eu falei assim, gente, a gente vai falar aqui, né, sobre neoplasias, então eu coloquei como primeiro slide aqui com votos de muita coisa boa para todos nós, porque a gente merece, para todos nós, nossas famílias, então é o que eu desejo a todos vocês, viu? A gente fala por assuntos que são importantíssimos, mas que ao mesmo tempo, né, tem hora que deixa o nosso coraçãozinho meio apertado, então a gente tem que começar a aula de hoje com muita saúde, muita alegria, paz, amor e felicidade, que é o que a gente precisa e é o que a gente merece, que Deus nos abençoe, tá bom? Então, isso. Estamos, né? Aqui eu sempre gosto de colocar a data como marco, aqui iniciando nossa live de hoje, de um assunto que, na verdade, nós iniciamos semana passada, né, na nossa aula prática, quando a gente até também fez uma introdução lá, né, para a gente ver as lâminas e ter uma introdução. São sobre as neoplasias, que hoje vou detalhar aqui, né, para a gente ter oportunidade de a gente caminhar nesse assunto, e inclusive complementando a isso, hoje nós temos uma aula diferente. No segundo momento, ou seja, depois do nosso intervalo, não sei se vocês já viram ali no Insta do Pitágoras, hoje nós temos uma live, tá? Que nós vamos falar justamente sobre neoplasias. E eu terei a participação da Luana. Luana está? Já está na nossa aula, Lu? Eu acho que não, pelo que eu vi, não. Viu? Ela deve estar se preparando, gente. Ela acabou de entrar, Lu. Ah, é? Lu? Oi, Lu. Oi, Lu. Tô aqui, ó, literalmente fazendo a propaganda da nossa live aqui para a turma inteira acompanhar a gente daqui a pouco, né, Lu? É isso aí. Viu, gente? Então, olha só, hoje é uma aula diferente. Depois, eu até não encaminhei para vocês antes,
porque eu não queria criar qualquer tipo de dúvida, né? Porque a nossa aula é nossa aula normal e a live faz parte da nossa aula. Então, eu vou até encaminhar aí para vocês agora, bonitinho, ó, lá no site no WhatsApp da nossa disciplina. Deixa eu colocar agora, tá? Muito bem, deixa eu só encontrar aqui vocês para poder. Meu Deus, quando a gente quer, a gente não acha. Achei. Então, eu encaminhei aí agora, tá? Por quê? Hoje, depois, né, na hora que a gente retorna às 21 horas, vocês vão entrar pelo Instagram, tá? Vão nos prestigiar lá, é a continuação da nossa aula. Então, estarei eu e a Luana Ferreira, que é aluna aqui, né, da nossa disciplina, e faremos um bate-papo lá, bem informal, bem descontraído, na medida do possível, falando de coisas sérias, importantes, mas que são muito importantes da gente trabalhar, né? De uma maneira geral, não só com nós aqui dentro de sala de aula, mas com o público de uma maneira geral, né? Não é à toa que nós temos aí outubro, novembro, dezembro, onde a gente tem outubro rosa, novembro azul, dezembro amarelo, né? Sempre trabalhando com o assunto sobre situações de câncer, tá? Então, fica aí. Depois eu vou chamar a atenção mais uma vez para vocês, ou seja, vai ser uma aula diferente hoje, onde nós teremos 2 momentos, um agora e um depois lá no Instagram, tá bom? E eu quero todo mundo prestigiando a gente lá, pra gente, assim, ficar, né, Lu, bastante feliz com a presença de todos. E é até bom que vocês tenham a oportunidade de lembrar quem que é a Luana direitinho, tá bom? Né? Porque muitos Isso aí, aí... gente. Quanto mais melhor, né, Lu? Não é, Lu? É isso aí. É a continuação da nossa aula, tá bom? Então, eu espero todos vocês lá. Depois, antes da gente entrar para o intervalo, vou lembrar e vou chamar a atenção mais uma vez. Enfim, mas agora a gente vai dar continuidade, tá bom? Encaminhei lá para vocês no WhatsApp, só para vocês se atentarem para isso no segundo momento da nossa aula. Bem, aqui tá todo mundo entrando direitinho, eu tô vendo aí vocês, né, o pessoal entrando, qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Quanto ao avaliar, sempre pedindo a vocês para poder responder, né? Espero que já não tenha ninguém aí ainda em nenhuma lista faltante. Enfim, afinal de contas, responder ou avaliar é muito importante, tá bom? A gente sempre conta com a participação de vocês. E agora, né, nós vamos falar de um assunto que é fundamental a gente debater. Não só na nossa disciplina, né? Ela faz parte, na verdade, eu já apresentei a vocês desde o início, no primeiro encontro, quando eu apresento para os meus alunos o que esperar da disciplina, né? Eu sempre chamo a atenção, olha, na nossa última unidade a gente fala sobre as neoplasias, né? E é agora que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre esse assunto, tá bom? Vou explicar a vocês o contexto, né? Afinal de contas, o que são neoplasias? O que corresponde às neoplasias? Inclusive, a distinção que nós temos entre situações tumorais, tá bom? Então, eu peço a participação de vocês, o envolvimento de vocês. É um assunto do qual a gente precisa mesmo de debater. É muito importante que as pessoas possam falar sobre esse assunto sem realmente o estigma, né, de que antes, há tempos atrás, se tinha. E por quê? Porque a gente precisa conhecer, né? A gente precisa de discutir, entender, e algumas situações, uma vez presente, né? É isso muito que eu sempre trato desse assunto e trago para minha sala de aula, muito ali na hora que eu entro no Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, para trazer dados mais atuais e para trazer para vocês, até dentro de uma linguagem que eles utilizam para trabalhar sobre esse assunto. Afinal de contas, é um assunto que precisa estar frente à educação de uma população de uma maneira geral, pela importância dele, né?
Então, eles sempre chamam muito atenção isso. É fundamental que a gente consiga romper, às vezes, essa resistência, esse receio que as pessoas têm de falar sobre esse assunto, porque a gente precisa entender, conhecer e saber que, eventualmente, numa situação de diagnóstico positivo, que a gente consiga perceber que existe a possibilidade de cura, né, gente? Muito se avançou e muitos dos avanços que se tem ao longo do tempo é muito fruto do conhecimento, das pesquisas, né? Então é nesse espírito que nós vamos iniciar falando sobre esse assunto, tá? Com a certeza de que a gente precisa conhecer para a gente poder vencer tudo na nossa vida. E essa situação de neoplasias, e particularmente do câncer, não é diferente, tá bom? Bem, câncer não é uma novidade, gente. Não é. Ah, você fala, não é mesmo. Desde o meu avô falava-se. Não, gente, já é denominado, já foi citado, né? Essas alterações desde antes de Cristo. E a denominação foi dada por Hipócrates, tá? É uma palavra de origem grega que significa carquinos. Carquinos vem de caranguejo, né? Então, essa denominação grega que faz menção ao caranguejo. E por quê? Não sei, mas por que essa palavra tem essa origem e vem de encontro, né, ao caranguejo? É pela estrutura, né, pela estrutura do caranguejo, do qual que a gente tem a estrutura central, né, do corpo deste crustáceo, e ali nós temos as estruturas das patas, né, das quais ele apresenta, né, 5 pares dessas estruturas locomotoras, e que essa menção a essa estrutura do caranguejo é justamente pela possibilidade das células neoplásicas poderem realmente evadir tecido. Então, é uma associação que se fez há muito, muito tempo, que se perpetua ao longo do tempo, né? E realmente consagrou-se aí de uma terminologia da qual nós vamos observar aqui essas características, tá? E aí, né, igual a nossa unidade 4, ela fala neoplasias, enigmas do câncer. Bem, o que é neoplasia? Né? Ela é um crescimento anormal de células, tá bom? Então, quando se tem um crescimento exacerbado, anormal de células, e que esse crescimento ele tem características próprias, né? E que ele possa se estender em relação àquele tecido, daquele órgão, aquele tecido normal, tá? Bem, a neoplasia, então, esse crescimento anormal dessas células promove o que a gente chama de tumor. E existem 2 tipos clássicos de tumores. Deixa eu colocar aqui meu pointer. Que sejam os tumores benignos, que eu vou explicar para vocês, e os tumores malignos. Aos tumores malignos é o que a gente realmente denomina, aí sim, né? É quando a gente fala de câncer. Então, quando se fala de câncer, eu já estou direcionando a neoplasia que corresponde a um tumor maligno, tá? Eu vou mostrar para vocês por que dessa terminologia benigno e maligno, né? E eu começo chamando a atenção para o desenho que está aqui, né? Ao lado, e que eu peço a vocês percebam. No tumor benigno, vejam que a gente tem aqui um conjunto celular, tá? Mais ou menos azulado, né? E aqui um conjunto de células avermelhadas, centrais, né? Circundadas por células com características normais, e ela tem um limite, um contorno bem nítido, tá? Bem, esse desenho, inclusive, que eu peço para vocês fazerem, por exemplo, no estudo dirigido da unidade 4 eu pedi, mas é porque é um desenho
do qual a gente faz esquemático, mas que ele nos remete tão à característica teórica que eu acho que é muito importante para o aluno, né? Isso ajuda a fixar, a entender. Bem, e é isso que a gente observa. No tumor benigno, eu tenho um crescimento celular, são células atípicas, sim, mas que elas são delimitadas, existe um limite ao entorno delas, tá? É o que a gente verifica diante que eu falo para vocês, é quando a gente fala que ela tem uma aparência, né? Uma maneira que a gente fala inocente, um comportamento inocente, que ele cresce, mas ele se mantém ali naquele local, tá? Diferente, por exemplo, desse outro desenho, que aí sim tem aqueles contornos, né? Aquelas projeções que deu origem à própria palavra, etimologia da palavra, câncer, né? Carquinos, caranguejo, né? Onde a gente percebe é justamente isso, onde aquele crescimento anormal de células, ele não se mantém restrito a um local, não. Ele tem como característica a expansão. E é isso que a gente observa num desenho como esse, tá? Bem, teremos a oportunidade de verificar isso mais em detalhes ao longo da nossa aula, mas eu acho que já é importante, né? É aquilo que eu sempre falo para o meu aluno: o desenho não está aqui só para enfeitar, não. Além de eu achar que realmente, né, ele ajuda a gente assim a dar uma estética, mas ele está aqui principalmente porque ele tem conteúdo para nos falar, né? Mais do que isso também, eu chamo a atenção para vocês para essa faixa vermelha que está aqui embaixo. Essa faixa ela está correspondendo ao esquema de vaso sanguíneo, que é uma característica também muito clássica de tumores malignos, que tem a possibilidade, né, de se evadir para outros locais, dando origem ao que a gente chama de metástase e atinge justamente, principalmente vasos sanguíneos. Mas a gente vai ter oportunidade de verificar isso melhor adiante. Então, aqui eu venho dar a vocês o conceito clássico, né? Que eu até já falei anteriormente, mas de uma maneira separada, até para vocês acompanharem, né? Principalmente eu fico imaginando vocês aí depois, né? Porque na hora que o professor apresenta, a gente acompanha o raciocínio, mas na hora que eu paro e eventualmente vou estudar sozinho, então é muito bom ter esse material assim separado. Então, tumor benigno é justamente esse, né? Como eu falei com vocês, aquele crescimento anormal celular que tem um comportamento inocente. Por quê? Porque ele fica restrito, né, a uma determinada área. É mais fácil de retirada. A dissecção cirúrgica, né, fica mais fácil, porque ele tem contorno mais nítido. Então ele fica numa área física a princípio, né, mais contida. Então, na hora de retirar, fica muito mais fácil a gente conseguir retirar todas as células com padrão atípico, tá? Aqui, venho colocando para vocês, né, tumores, exemplos de tumores benignos. É relativamente comum, viu, gente? A presença de tumores benignos nos indivíduos, tá? Eu acho, eu chamo a atenção, eu gosto de citar isso em sala de aula. Por quê? Porque às vezes, quando a gente tem faz o exame, encontra alguma coisa diferente no nosso organismo, às vezes a gente assusta, né? E acha que acontece só com a gente. Eu tenho um tumor benigno, né, na mama. Que quando eu encontrei, eu também tive um certo receio, fiz ali os exames tudo direitinho, né? Mas eu acho importante citar isso. Por quê? Porque a gente não tá só, né? Porque isso acontece. É lógico que a gente faz de tudo, tenta, né? Do ponto de vista de saúde, daquilo que eventualmente a gente pode e sabe que é bom para nossa saúde, né? Como evitar tabaco, várias situações. Por quê? É benigno? É, mas bons hábitos sempre é muito bom para gente, né? Mas o fato é que as coisas possam acontecer e é muito importante a gente citar isso, né? Contextualizar para colocar para as pessoas que eventualmente algumas situações elas possam ocorrer. O que é muito importante a gente identificar
verificar direitinho, né, se é benigno ou não, e aí fazer um acompanhamento necessário, tá? Então, é isso que é importante citar. Tumores benignos, por exemplo, a gente pode falar de adenoma. Adenoma é aquele tumor benigno que acontece em estruturas glandulares. Por exemplo, um tumor benigno da mama é um adenoma, né? Um fibroadenoma, por exemplo, né? Que é observada na estrutura da mama. Uma vez identificado, é interessante fazer um acompanhamento, né? Que é, por exemplo, o que eu faço regularmente, intercalando mamografia com ultrassonografia da mama, que a gente vai acompanhando aquela estrutura, né? Se ela está mantendo no mesmo tamanho, se ela está crescendo, né? Se o padrão se mantém. Diga, pode falar? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Me tira uma dúvida aqui. Quando eles falam assim que o câncer, o tumor, ele é benigno, mas ele pode virar maligno, o que ocorre? Nem todos. Foi o Guilherme que perguntou? Porque hoje eu estou sem o meu... Gustavo, isso mesmo, Gustavo. Nem todos os tumores benignos necessariamente vão evoluir para malignidade, tá? Existem alguns que eventualmente precisam de ter um acompanhamento maior, porque possa ser que isso ocorra lá no futuro. O próprio nódulo da mama é interessante fazer um acompanhamento, né? Um pólipo, por exemplo, aqui, ó, pólipo, né? Que é literalmente presente, uma projeção que se observa no trato intestinal. Pólipo, ele também é um tumor benigno e caracteristicamente se sabe que ele tem a possibilidade de se tornar maligno lá na frente. Ou seja, o que foi o que você perguntou? O que acontece, né? Ele deixa essa característica de ser pontual, de ser exclusivo ali, né, naquele tecido, e principalmente, às vezes, porque é muito clássico, viu, gente? Do que quando a gente fala de tumores malignos, as características ambientais, elas interferem muito. Então, principalmente no que se refere, por exemplo, a essa questão intestinal, onde a gente alimenta não necessariamente tão saudável assim, onde a gente tem contato, né, com uma gama de substâncias ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, né? A ingesta, por exemplo, ingesta às vezes até excessiva de álcool, enfim, uma somatória que eventualmente isso possa agredir, né, o nosso organismo, e aí aquela célula que tinha um padrão benigno, ou seja, dentro, né, de uma alteração, mas totalmente sob controle, possa ser que com o passar do tempo, sob essa ação, né, dessas substâncias, que são substâncias tidas como carcinogênicas, né, com potencial carcinogênico, não que seja, mas com potencial carcinogênico, possa fazer com que essas células mudem seu padrão e comecem, né, a ter ali divisões celulares muito intensas, absolutamente fora de um padrão e principalmente, né, interferindo naquele contorno, deixando de ser recluso, exclusivo àquela área e com potencial de evadir tecidos normais, tá? Mas nem todo tumor benigno necessariamente tem esse padrão não, viu, Gustavo? O fato é, por exemplo, um adenoma, né, que é um benigno de mama. Não tem a indicação necessariamente de retirada, tá? É um acompanhamento, é verificar o que está acontecendo com ele. Ou seja, depois que a gente descobre que ele está ali, que ele existe, a gente faz esse acompanhamento para ver se vão sofrer algumas alterações, né? Se sofrer, às vezes a gente possa até fazer biópsia para realmente confirmar aquele padrão, né? Pólipo, que é no trato intestinal, já é padrão. Para começar, para identificar um pólipo, lá na frente eu vou até mostrar para vocês imagens.
Para identificar um pólipo, eu preciso de fazer, né, uma colonoscopia, que é aquele exame que a gente fica sedado, que eles realmente vão observar o trato intestinal, que aí é o intestino, a parte do intestino delgado e intestino grosso, né, reto e ânus. E aí, na hora que se porventura observa um pólipo desse, eles já retiram, tá? Já é praxe. Fez o exame, teve a presença de pólipo, eles recolhem e esse material vai para biópsia, tá? Por quê? Porque aí, só ali através de uma análise histopatológica, né? Ou seja, analisar realmente o padrão daquelas células, para realmente se caracterizar se ele é benigno ou não, tá? Então, todo pólipo deve ser retirado. E, inclusive, faz parte, e até queria combinar com vocês, tá, gente? Porque normalmente essa matéria, as perguntas ou a gente conversa aqui, tem hora que eu vou ter a oportunidade de meio que adiantar determinados assuntos que no slide está lá na frente. Então, às vezes tem slides que eu vou passar mais rapidinho para não ser redundante, tá? Mas que eu acho que é importante, porque faz parte desse contexto para a gente entender. Porque eu acho que é mais gostoso a gente conversar sobre o assunto do que ir naquele padrão, né? Aquela leitura. Então, é isso mesmo, Gustavo. Com uma característica, inclusive, preventiva, particularmente a partir dos 45 anos de idade, é indicado que nós façamos, né, uma colonoscopia, uma endoscopia, que aí seria no trato digestivo alto, né, para fazer um exame, para verificar se a gente tem alguma alteraçãozinha, algum pólipo, né? Bem, se tiver, recolhe e faz histologia. Porque, inclusive, essa retirada do pólipo, que possa ser um tumor benigno, ele já é um fator também preventivo de câncer. Porque ele tem como característica de ocorrer isso que você me perguntou. Sabe-se que um tumor maligno do trato digestório, ele iniciou-se através de um pólipo, ou seja, através de um tumor benigno. Então, na hora que tem um benigno e retira, né, é prevenção, ou seja, é algo que, porventura, poderia ser que lá no futuro ele fosse se transformar em câncer, e aí a gente já retira, né, corta o mal ali pela raiz. Mas é muito importante que a gente possa fazer, né, esses exames a partir do momento que tem a indicação, né, obedecendo ali o período, o tempo, né, do qual eles preconizam. Sim. Pode falar. Quem é que quer falar? É eu, Gustavo, ainda. Oi, Gustavo. Mas mesmo sendo benigno, não seria interessante fazer a retirada do tumor? Nem sempre, Gustavo. Sabe por quê? Eles analisam muito a localização, analisam. Eu vou te ser muito sincera. A primeira vez que eu identifiquei um nódulozinho benigno, eu também tive esse receio. E comecei o acompanhamento. Aí, logo em seguida, no próximo exame, a gente percebeu que ele cresceu um pouquinho. Aí eu fiquei, ai meu Deus do céu, fiquei mais apavorada ainda. Aí eu fui e falei com o meu médico, falei assim, olha, eu não gosto, porque eu não gosto de ficar em dúvida de nada, né? Porque eles observaram lá, não, é clássico, é benigno, eu não gosto de ficar em dúvida de nada. Fez, né, uma biópsia. A biópsia de mama não precisa de grandes, né? É uma coisa ambulatorial, você vai, guiada por agulha, né? Enfim, logicamente que nada é um conforto muito grande, mesmo porque você já está, às vezes, um pouco tensa pelo exame em si, mas tranquilo. Fiz, né? Eu falei assim, eu prefiro fazer, porque esse negócio de ficar nessa angústia, sem saber o que é. Aí ele falou assim, fica tranquila, deu o resultado todo benigno, todo tranquilo. Aí, em uma outra ocasião, ele cresceu mais um pouquinho. Eu falei assim, numa boa, vão tirar? Por isso que eu tô falando, em função da sua pergunta. Eu falei com o meu mastologista, eu falei assim, olha só, vão tirar isso, né?
acaba com essa angústia. Ele falou assim, Lu, bem, o que às vezes possa promover, né, no caso específico de mama, às vezes são alterações hormonais. São alterações que estão conosco e que tem muito em função de até uma fase da vida da gente. Mulheres vivem, né? Vivem em transição hormonal, e particularmente a gente vai chegando numa idade, até mesmo caminhando para uma pré ou para uma menopausa, logicamente que né? O tempo vai passando, a gente vai tendo mais alterações hormonais ainda, o que justifica, às vezes, a ocorrência, a presença dessas situações. Ele falou assim, olha, é benigno, a gente está acompanhando, é uma estrutura, né, glandular, que é uma intervenção, não tem a necessidade da retirada, ou pelo menos não por agora. E aí depois as coisas realmente estabilizaram. Então, por que eu estou falando disso, Gustavo? Para te dar um exemplo, para até te mostrar, porque também, né? Porque uma coisa é a gente ter na teoria, outra coisa é na hora que a gente passa por ela. E realmente, às vezes eu falo, gente, não me pertence, tira para ficar livre. Mas às vezes você vai interferir no ambiente que já está normalmente, né? Lógico, não vai ser a retirada dessa estrutura que eventualmente vai interferir, vai cessar aquelas alterações hormonais. É claro que não. Então as coisas vão continuar, as alterações hormonais elas continuam, eventualmente possam até surgir encontro de outros tumores benignos, né? E não faz diferença. Então, realmente tem que ter uma análise clínica, tá? Existem regiões, como eu falei no intestino, que já é indicativo de retirada. Existem outras que é um acompanhamento, que você não precisa retirar, porque às vezes a retirada possa até mesmo prejudicar mais do que você fazer um acompanhamento, né? O fato é que, eventualmente, durante esse acompanhamento, se perceber, principalmente quando, né, puder ter uma expansão da estrutura, poder comprometer, aí sim, possa ser que eles possam, assim, não, é melhor agora, nesse momento, fazer a retirada, tá? E não tem um padrão, né? Quando é que se retira? Não, é o acompanhamento mesmo, é pessoal. E é muito importante, por isso que eu gosto de compartilhar isso com vocês, porque, né, em casa, cada um de nós, eventualmente, nós temos as nossas experiências, as coisas que acontecem conosco, ou eventualmente com quem a gente gosta, e a gente fica com um receio muito grande, né? E a gente acha que só acontece com a gente, ou na minha família, ou que ninguém mais, às vezes, passa por, eventualmente, uma situação que a gente realmente, né? Na hora que fala ali que encontrou alguma coisinha, a gente fica com receio. Mas o mais importante, é isso que eu quero passar para vocês. É fundamental que a gente faça exames, né? Obedecendo a periodicidade necessária, que a gente fique atento às vezes, algumas manifestações que possam acontecer conosco, ou, né? Não só conosco, próximo às pessoas que a gente ama, e a gente chamar a atenção só. Ô fulano, ô irmão, ô ciclano, ô amor da minha vida, né? Vamos ao médico, isso daí merece uma atenção, né? Porque tudo, gente, quando identificado de uma maneira inicial, o prognóstico, a chance de tratamento, de adequação e realmente de sucesso, ele é muito grande. Então, a gente não pode ter, viu? Não pode ter medo de fazer os exames, não. A gente também não pode ter neuro, que é aquilo que eu falei semana passada, na hora que a gente estava lá na prática, né? A gente não pode ter neura, sair, não. Como eu falei, tudo tem que ser obedecido, se não tiver sintomatologia nenhuma, obedecendo aquele padrão, né? A partir de determinada idade, a partir ali dos 30, 40 anos, fazer mamografia, começar a fazer mamografia, né? Enfim,
responder àquele padrão que já é estabelecido. Mas o que é muito importante é que todos vocês, né, façam consultas com os médicos de vocês, né? Embora sejam jovens, mas assim, qualquer coisa diferenciada, procure atenção. Isso que é muito importante. Olha só, esse daqui é uma imagem de um lipoma, que é uma situação tumoral benigna, que é o acréscimo de células adiposas. Eu até coloquei essa imagem aqui, né? É um desenho esquemático, mas é para vocês perceberem. É um acréscimo, são um conjunto, né, de células adiposas que cresce em uma maior quantidade, tem a característica de serem, de fato, associadas a uma região, né, delimitada e que não confere nenhum prejuízo, tá? Logicamente, chama atenção, né? Tem uma estrutura que está crescendo, né? Ninguém vai, e nem o médico em si, ele necessariamente faz o diagnóstico ali, que seja benigno ou não, só por ver, né? Ele possa, às vezes, solicitar algum outro exame, só para fechar realmente o diagnóstico. Isso é muito importante, porque dá uma tranquilidade para a gente, né? Mioma é outra situação também de tumor benigno. O mioma é clássico, né? É expansão de células musculares que possam ocorrer tanto dentro quanto fora do útero. Então, né, há um número considerável de mulheres que apresentam mioma, precisam também, né, de fazer esse acompanhamento, mesmo porque eles também possam crescer e se desenvolver. Então, é a mesma história. É um acompanhamento, que isso é fundamental, tá? Identificação e acompanhamento. Se necessário for, o médico, né, ali que acompanha, vai poder sugerir situações de futuro. Mas o fato é que é acompanhar mesmo, tá? Mesmo porque, pode falar? No caso, o mioma, ele cresce primeiro como um cisto, depois que ele torna um mioma? Não. Cisto é um crescimento, né? Realmente uma estruturazinha que possa ser observado, mas internamente a ele é líquido. Então, ele é diferente de uma neoplasia, por quê? Neoplasia é o crescimento de células. Então, é diferente. Numa situação, né, de tumor benigno, até mesmo benigno, eu tenho crescimento de células. É uma estrutura que vai crescendo, internamente tem célula. Cisto é uma estrutura membranosa, mas que internamente, ao invés de ter célula, existe um líquido. Então, também é uma situação que possa aparecer, né, em diversas estruturas também, né? Por exemplo, é muito comum também cisto nos rins, tá? Que possa ser identificado e também tem a mesma recomendação de acompanhamento. O cisto, muitas das vezes, ele regride, tá? O cisto, então, voltando, um cisto, ele não se torna um tumor benigno, não. Tá? Ele acompanha, porque ele também pode até promover um crescimento, mas na maioria das vezes, o cisto, ele tende, inclusive, a regredir de tamanho. E diga-se de passagem, meninas, nós mulheres, eventualmente podemos ter também o encontro de cistos na mama, muito em função das alterações hormonais. A alteração hormonal todos nós temos, homens e mulheres. Mas, diga-se de passagem, nós somos eleitas, fomos batizadas 2 vezes com os hormônios, né? Não é à toa que dizem as más línguas que nós apresentamos TPM, né? Pelas alterações hormonais que acontecem conosco ali durante o período pré-menstrual. Então, somos muito susceptíveis, né? Todos nós somos, mas nós mulheres, particularmente, somos ainda mais atingidas pelas alterações hormonais e que realmente interferem muito na nossa estrutura corporal e que eventualmente possa, né,
justificar aí o surgimento. Isso é só, eventualmente, para dar, né, uma emoção maior para a gente identificar, acompanhar, né? E isso que é muito importante, tá bom? Então, o cisto é diferenciado. Ele não se transforma nem em tumor benigno, muito menos um tumor maligno. Aqui, em termos de nada, aqui quando eu falei com vocês, né, esse é um adenoma, ou particularmente, já até citei para vocês anteriormente, o fibroadenoma, que é esse, né, nódulo, é essa estrutura tumoral benigna que possa ser observada na nossa mama. É importante destacar que a presença de um tumor benigno não necessariamente significa que ele vai ser único, né? Às vezes, numa única mama possa ter mais de um nódulo, tá? Todos benignos, inclusive. E cada caso é um caso. Se na mama tiver mais de um nódulo, acompanha cada um. Cada um é uma história de acompanhamento, tá bom? Não significa porque teve um a mais que a história mudou, que seja uma situação mais delicada. Não, tá? Então, particularmente nós mulheres, né? Existe câncer de mama para homens? Existe, mas é menos frequente, tá? E nós temos sim que fazer um acompanhamento, porque quando a gente avalia a incidência do câncer, né? Por exemplo, nas mulheres, tirando o câncer de pele, que o câncer de pele é unanimidade entre homens e mulheres, tá? Ele fica em primeiro lugar. Tirando o câncer de pele, o câncer da mama é o que mais incidente em nós mulheres, tá? E nos homens, o câncer de próstata. Então, existe por isso que se faz tanta campanha, por isso que é necessário, por isso que é importante falar sobre esse assunto. Porque quando a gente fala, e olha, que eu falo para um público que é da área de saúde, porque vocês fazem parte dessa área de saúde, né? Vocês são estudantes, mas vocês estudam referente à área de saúde, a biologia, né? Nós da biologia, a área da biológica essencialmente a gente trata o tempo todo sobre vários outros campos, mas também a saúde humana. Então, nós já somos um público que já temos o costume de ouvir sobre esse assunto. E ainda assim, né? A gente se depara com coisas, com pessoas comentando com receio, né? E que às vezes até descuidam do cuidado com o próprio corpo. Vocês imaginem quando eu falo de uma população como um todo, né? Particularmente eu falo da brasileira porque é a que nós realmente estamos aqui inseridos, né? Mas podemos falar no âmbito mundial, mas particularmente aqui nas mazelas que nós temos, né, no nosso país, com a déficit educacional, déficit de saúde. Então, por isso que é tão importante a gente falar. Por isso que existem as campanhas que elas são anuais, mas é um motivo a mais, né? Para que não só governo, assim como empresas, possam fazer campanhas e tentar sensibilizar mais o público frente a uma importância tão grande, né? Que é acompanhamento, observar o próprio corpo, não ter receio do diagnóstico. A gente tem que ter consciência de que a gente precisa algumas coisas que são conhecidas, né? Que são preventivas, como bons hábitos alimentares, não fumar, não fazer ingesta de álcool, principalmente não ter, né, essa ingesta em exageros, em demasia, enfim. A gente tentando, né? Eu não falo que é cumprir tudo, não, porque a gente sabe que no dia a dia a gente acaba não sendo, às vezes, tão saudável, né? Caindo no fast food, numa comida que foi feita ali de uma maneira mais rápida, que foi só tirar e colocar um congelado e colocar no micro-ondas. Então, assim, a gente sabe que 100%, basicamente, né, as pessoas não são 100% com hábitos totalmente saudáveis, mas que a gente
tente procurar isso, que a gente saiba e consiga identificar que essa busca ela vale a pena, né? Porque eu estou ajudando, no mínimo ajudando o meu organismo a ser mais saudável e a, consequentemente, evitar situações mais sérias e agravos à minha saúde. Justamente, né, a esses tumores malignos, que tem esse nome, né, em função do comportamento invasivo que ele tem, né? Ele deixa aquele caráter inocente que a gente viu do tumor benigno e passa aqui a ter um caráter de invadir, né, tecidos saudáveis, de poder promover disseminação de células atípicas, dando o que a gente denomina de metástases, né? De uma maneira geral, o que a gente fala dos tumores malignos? São os carcinomas, que são originados das células epiteliais, e os sarcomas, são células mesenquimáveis, né? Então, a epitelial, por exemplo, de pele, né? Tecido epitelial de revestimento. Então, quando a gente tem, né, essa observação, até mesmo dentro dessa nomenclatura. Embora a gente até fale com vocês, né, sobre essas características, mas às vezes, quando a gente fala de nomenclatura, existem exceções. Então, mais o que é isso? Eu acho que é conseguir, né, uma vez observando ali, fazendo a leitura de um texto, tendo cuidado, e às vezes até mesmo ter o cuidado de realmente verificar, né, se ele caracteriza um tumor benigno ou maligno, para a gente não cair nas pegadinhas, até mesmo das exceções, tá? Aqui eu dei exemplo de câncer tipo sarcoma, que é angiosarcoma, que são situações tumorais nos vasos sanguíneos, osteosarcoma, quando é na presença da estrutura óssea, né? Por exemplo, situações gastrointestinais. Então, sim, são exemplos. Logicamente, tem uma linguagem também muito clínica, que não é o caso, né, nem da biologia, nem necessariamente da fisioterapia, porque isso confere-se principalmente ali, né, no diagnóstico, na parte mais clínica, mas para a gente ter uma noção, eventualmente, ali do que nos cerca, né, e potencial ali de a gente se deparar, principalmente com artigos, com situações, que a gente tem esse cuidado de procurar verificar direitinho do que se trata. Esse quadro é um quadro onde a gente estabelece as principais diferenças entre um tumor benigno e maligno. Na verdade, a gente já citou, né? Aquela característica de um comportamento mais inocente, tumor maligno, ele realmente se invade para os tecidos sadios, né, saudáveis, podem, inclusive, com essa expansão, promover a metástase, né, que é quando aquela célula sai daquele ponto original e vai para outros órgãos, podendo estabelecer outros tumores. O crescimento do tumor maligno é muito mais rápido. O crescimento do benigno, ele normalmente ele é menor, né, em menor proporção. Inclusive, ele tende a regredir, né? Tem uma massa mais bem delimitada, em contrapartida que o maligno, como a gente viu, não tem limites, né? Ele já tem como característica se disseminar mais, né? Então, aqui é um quadro apenas para vocês terem como referência de realmente poder recorrer, né? Para, às vezes, uma eventual dúvida, mas que são características bem clássicas que a gente já trabalhou quando a gente representa essa distinção de benigno e maligno. O câncer, ele pode ser classificado in situ, tá? Ou ele também pode ser invasivo. Como é isso? O que é essa distinção? A gente fala que ele é classificado in situ quando ele ainda está limitado ao local de origem. Quando a gente fala, por exemplo, ao câncer primário, né? Onde inicialmente deu-se as primeiras células que começaram a se diferenciar com tamanha atipia, que é característico do câncer. Tá? Então, in situ, ele está no local, ele está no local original. Um exemplo, câncer de mama, né? Iniciou-se na mama, só que ele
possa, eventualmente, um indivíduo ter um câncer de mama e, com o passar do tempo, né, essas células, por elas terem esse caráter de poder invadir, inclusive dando o que a gente denomina de metástase, ele possa dar origem, ou seja, ele possa ser invasivo, e essas células cancerígenas possam dar origem a um novo tumor em um outro órgão, né? Que é quando a gente fala de um tumor secundário. Nós vamos ver uma das características de evasão maior é justamente as células poderem atingir vasos sanguíneos. Pela característica dos vasos, os vasos venosos são aqueles que mais tendem a possibilitar a entrada de células tumorais, né? Então, normalmente, o tumor secundário, ele obedece à circulação venosa. Então, nós temos o pulmão, o fígado, os órgãos mais acometidos pela possibilidade de terem situações de tumor secundário, tá? Aqui, que é quando a gente fala, né? Quando é que começa um câncer? Uma coisa que é muito importante a gente destacar. Na maioria das vezes, tá? A gente fala maioria, porque quando a gente fala da área de saúde, gente, sempre tem suas exceções, né? Mas na maioria das vezes, essa alteração, essa atipia, ela ocorre e muito tempo depois é que a gente consegue ter uma identificação e um diagnóstico do câncer. Ocorre de uma maneira, né, mais silenciosa e possa ocorrer, né, por características diversas, né? Principalmente, como eu já mencionei para vocês, é conhecido que características do meio, né? Como eu já citei a alimentação, excesso de tabaco, de álcool, por exemplo, muita exposição ao sol, né? Enfim, alguns fatores que porventura possam tratar, né, funcionar como oncogênicos e promover a alteração nas células. Então, aquela célula que anteriormente ela era normal, com característica padrão, ela sofre a primeira alteração, né? Ou a primeira mutação. Isso ocorre a nível de DNA dessa célula. Então, ele promoveu ali uma alteração no gene e essa alteração ela só vai se expandindo, né? Então, por isso que vocês estão vendo aqui que a partir de uma célula normal, essa célula possa sofrer várias alterações, né? Genéticas. E aí, no final, eu ter uma célula completamente atípica, né? Que não tem, né? Ela não tem padrão que se assemelha à célula original. Então, agora, essa é uma célula neoplásica. Semana passada, lá presencialmente, eu não me recordo o nome de quem perguntou, mas falou assim, mas o nosso organismo, ele não tem medidas, né, protetoras de perceber que tem uma célula normal, ela não poderia, né, o sistema imunológico não poderia combater essa célula normal? Sim, né, eu falei assim, sim, pode, né? Inclusive, essa é a justificativa, gente, para eventualmente não termos ou não termos com tanta frequência alterações como tumores malignos. Porque o nosso organismo, ele tende a identificar e a combater. O caso e o fato é que sempre existe uma janela, né? Uma possibilidade de que não tenha sido eficiente o suficiente para combater aquela célula, ou essa alteração ocorreu uma quantidade tão maior de células que mesmo que ele consiga combater algumas células atípicas, mas alguma outra escapole e ela perpetua a sua alteração, estabelecendo-se uma situação tumoral. Principalmente também, se a gente parar para pensar, que na maioria dos casos, os fatores que nos predispõem, por exemplo, ao câncer, até essa mutação, na maioria das vezes são hábitos, né? Se a gente imaginar, por exemplo, o tabaco, quem fuma às vezes décadas. Então, o que eu quero dizer? Que às vezes aquele fatorzinho
que está sugerindo essa alteração, como ele continua, né? Então, se torna, logicamente, mais difícil para o organismo, que ele está sempre ali tentando combater, né? Observar essas células atípicas e combater. Mas como existe essa pressão, né? Que ela se mantém naquele organismo, então acaba sugerindo, possibilitando que o organismo tenha maior grau de dificuldade de combater tantas alterações celulares que às vezes ele esteja provocando, né? Então, é isso um fator importante de acompanhamento. Esse entendimento, né, entre o surgimento das primeiras alterações e realmente a formação estrutural de um tumor maligno é o que a gente chama de carcinogênese, né, ou oncogênese, que é o processo de formação desse tumor. E existe um processo de acompanhamento, né? Inclusive, a gente consegue identificar estágios para que tenha realmente estabelecido essa situação tumoral, que são 3 estágios, que é o estágio de iniciação, de promoção e de progressão. Olhem só, o estágio de iniciação é justamente quando eu falei com vocês que a célulazinha tá ali normal, né? Seria esse desenho aqui, ó. Tem uma célulazinha aqui normal e que aí, de repente, ela tá sofrendo ação de algum fator carcinogênico, né? Enfim, às vezes a gente cita muito o tabaco, gente, porque ele é um exemplo clássico, tá? Mas ele não é o único. Possa ser radiação, possa ser, por exemplo, até fatores biológicos, né? Como alguns vírus, né? Que podem promover isso. Bem, o fato é que tem uma célula que, sofrendo a ação desse agente carcinogênico, ele começa a sofrer alteração. Então, aquela célulazinha com aqueles genes alterados, aí a gente percebe que existem agentes oncopromotores no nosso organismo, né? Que atuam na célula. Então, literalmente vão fazer com que essa célula se diferencie cada vez mais. E aí, com essa diferenciação agora maior, mais robusta, ela começa a se multiplicar, né? Descontroladamente. Então, ela começa a não ficar com essa característica diferenciada só nela, não. O problema é que ela começa a dar origem a novas células, tão diferentes quanto ela, que é o que a gente denomina do estágio de progressão, que é caracterizado pela multiplicação celular. E aí é que está o problema, né? Como ele tem um crescimento autônomo, ou seja, um crescimento que vai acontecer por ele mesmo, por características desse padrão celular atípico. Então, aí ele começa a se multiplicar e o que a gente tem, né, no fim desses 3 estágios é o estabelecimento de um tumor. Como eu falei com vocês, eventualmente, entre o estágio de iniciação até mesmo o estabelecimento de um câncer propriamente dito e a possibilidade do diagnóstico, às vezes demanda tempo, tá? Por que eu falo a possibilidade de diagnóstico? Porque depende muito, né, desse tumor, onde que ele está localizado, eventualmente ele atinge um determinado tamanho, que aí já favorece a identificação numa radiografia, numa mamografia, numa sonografia, a observação dele, por exemplo, numa endoscopia. Então, são situações que, eventualmente, né, logicamente, a partir do momento que ele cresce, fica mais fácil a identificação. Quando ele está muito inicial, às vezes possa passar mais despercebido. Aqui foi quando eu chamei a atenção de vocês, lembram? Da presença de vasos sanguíneos? Isso é muito importante, né? Por quê? Para começar, todo o nosso organismo precisa ser altamente vascularizado, porque é através do vaso sanguíneo que nós temos a disseminação ali, né? A distribuição do sangue
juntamente com ele os nutrientes e o oxigênio necessário para todas as células do nosso corpo. Então, todos os locais são amplamente vascularizados, eles precisam disso. E se a gente parar e pensar que aquelas células totalmente atípicas começam a se multiplicar de uma maneira desordenada e tem a capacidade, tem a possibilidade delas se desprenderem desse tumor primário e cair na corrente sanguínea, esse fator é o que a gente denomina de metástase, né? Que é quando o tumor, ele possa ser, essas células tumorais, elas possam ser distribuídas para outros pontos do corpo daquele paciente. E o grande problema é que quando eles se distribuem para outras áreas, eles acabam, né, se fixando num outro local, num outro órgão, e ali continua um processo de multiplicação desordenado. Ou seja, eu terei agora outros pontos, né? Outros órgãos com situação tumoral. E principalmente, gente, o comprometimento. Porque aquele local que tem a presença desse tumor que está crescendo, com células totalmente atípicas, que estão evadindo o tecido normal, ele está comprometendo a funcionalidade daquelas células saudáveis. Ele está comprometendo a funcionalidade, a fisiologia daquele órgão. Então, aí o indivíduo começa a ter comprometimento orgânico, né? Então, isso que é muito importante, desse acompanhamento, dessa observação, porque é fundamental, na hora que a gente fala assim, o indivíduo, né, foi diagnosticado com um tumor inicial, né, na fase inicial da doença. É quando, inclusive, não houve a disseminação de células tumorais pelo organismo. Elas estavam ainda reclusas exclusivamente nesse órgão que foi inicialmente atingido. E isso é um bom prognóstico, porque tratando-se bem, né, desse local, muitas das vezes fazendo a retirada cirúrgica, e também outros recursos como rádio e quimioterapia, acaba conseguindo matar todas essas células atípicas e não deixar, né, não deixar resquício dessa atipia no organismo. Então, por isso que é tão importante, né, dessa identidade mais precoce possível, tá? Eu chamei a atenção aqui, né, da presença dos vasos sanguíneos, inclusive num desenho esquemático que apareceu antes, eu chamei Oi, pode falar? Só uma dúvida sobre a metástase. É comum os pacientes já chegarem no diagnóstico com metástase, tipo, pessoal do interior que não faz acompanhamento direto, né? Ou que não vai por medo. Qual que é o seu nome? Que hoje eu tô aqui. É a Mariana. 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 Mariana, fala assim, é comum? Bem, é relativamente frequente. Principalmente pelo que você falou. Por que, assim, embora a gente, viu, Mariana, a gente não possa generalizar nunca em nada. Porque cada caso é um caso, né? Mas levando-se em consideração a pergunta quando você falou assim, aquelas pessoas que eventualmente, né? Você até falou do interior, mas a gente tem que ter cuidado. Tem muita gente aqui gente que da não vai cidade. Por medo também. Sim, tem gente que não vai, às vezes é aqui na cidade, que tem posto de saúde mais próximo, que, enfim, né? Eu acho que a gente sabe que é inquestionável, que mesmo com as mazelas, né, que nós temos, os centros urbanos conferem uma facilidade muito maior à saúde do que a gente imaginar cidades realmente do interior, onde é mais escasso. Então tirando-se isso, né, em consideração, ainda assim, pessoas dos grandes centros urbanos, tem gente que é irredutível, tem gente que não fala assim, não vou, porque quem procura acha, né? Não vou. Só que não é isso. É muito importante, eu sempre destaco muito para os meus alunos o seguinte, porque eu não quero passar uma mensagem invertida para vocês. Eu não quero que ninguém fique neurótico,
que achando que tem de tudo, que aí a cada unha encravada precisa necessariamente sair correndo para o médico, não é isso? Ou achar, né? Eu tô com, como diz o meu pai, de uma época, eu acho que eu estou com dor de cabeça, né? Eu acho. Bem, foi quando eu aprendi a ferir pressão arterial, na época ainda da graduação, meu pai me via, Luciene, eu acho que eu estou com dor de cabeça. Eu falei assim, pai, chega um momento, eu falei assim, o senhor não está achando nada, eu tenho certeza que o senhor não está, relaxa aí, porque senão a sua pressão vai ter problema só pelo seu nervosismo. E para de me associar Luciene com controle de pressão arterial, porque o que tem é que ir no médico, tomar o remédio direitinho, né? A gente está aqui, e na hora que precisa, a gente realmente faz a ajuda no acompanhamento. Mas essa neura, né, de ter que avaliar toda hora, não, relaxa. Isso, ao invés de trazer benefícios, traz malefícios, né? Que a pessoa não para de pensar, só pensa eventualmente em situações e agravos e a doença, não é isso? Então, eu quero passar para vocês uma mensagem de que não fiquem neuróticos, mas sejam responsáveis. Eu acho que é isso que a gente precisa. Então, Mariana, em relação à sua pergunta, a gente tem que ter só esse cuidado, que não é só quem está lá no interior. Tem muita gente que, às vezes, no dia a dia, tem receio, né? E eu particularmente, eu conheço pessoas com instrução, que você fala, não é possível, não acredito que você está falando isso para mim. Né? As pessoas têm até vergonha de falar, mas realmente tem esse perfil. E diante disso, Mariana, por isso que fica mais frequente a possibilidade de um diagnóstico, porque aí na hora que tem um diagnóstico mais tardio, onde aquelas primeiras manifestações, elas já ficaram muito, muito no passado. Já deu a possibilidade da ocorrência da metástase. Então, embora a gente não possa nunca generalizar, mas acaba sendo frequente em função disso. E é justamente por isso que é tão importante levar para a população de uma maneira geral a importância do cuidado, do acompanhamento médico, né? Pelo menos uma vez por ano, ao mastologista, ao ginecologista, ao urologista, né? Enfim, a fazer um acompanhamento daquele que se faça necessário. É inquestionável, por exemplo, que a situação de câncer ela é mais frequente também com o avançar da idade. Embora saibamos, infelizmente, tenha diagnósticos em crianças. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Nada é 100%. Ninguém está livre de nada, tá? Mas é inquestionável e é por isso que muitos dos exames, né, que sejam de diagnóstico mais precoce, embora a gente sempre faça não querendo encontrar nada, a gente faz por desencargo de consciência. Igual eu falei com vocês, na primeira vez que teve uma alteração ali na minha mamografia, vocês não têm ideia, eu arregalei o olho daquele tamanho, eu falei, gente, não é possível, eu não estava preparada, não achava, né? Que eu estava indo simplesmente para cumprir um papel que eu acho que é fundamental, que é fazer a minha parte de fazer o exame. Mas não achei, eu estou indo só para pro forma e verificar que está tudo bem para daqui a um ano voltar. Só que, a partir do momento que você eventualmente identifica alguma coisinha que não seja muito dentro do padrão, né? E você tem a possibilidade de verificar, de acompanhar, de ver, né, se é benigno, se não é, enfim, você também tem a tranquilidade de imaginar que, se for algo mais sério, eu estou identificando de uma maneira mais precoce. E existem possibilidades de tratamento. E existem grandes chances de cura. Por mais que, eventualmente, a fase, né, que o tratamento tem seus efeitos colaterais, como a gente sabe, é uma fase que a pessoa fica mais tensa, é normal. Mas, e temos que ser solidários, acolher e sermos participativos nesse momento dessas pessoas. Mas dá aquela questão de otimismo. Vai dar tudo certo, né?
vai dar tudo certo, até mesmo porque é conhecido, né? Quando as pessoas também encaram as suas adversidades de uma maneira mais positiva, até o mesmo o tratamento, ou medicação ali, ela acaba sendo mais responsiva, né? Então é muito importante isso. É por isso que a gente tem que trabalhar com as pessoas. Vale a pena cuidar, né? Esse cuidado, ele evita os problemas, né? Futuramente mais sérios, né? Ajudam a identificar mais precocemente. E é o que a gente estava falando, tá? Que eu tinha até voltado no desenho, porque o vaso sanguíneo, né, é uma das vias mais clássicas de disseminação dessas células, inclusive fruto da pergunta da Mariana, né, para a ocorrência da metástase. Mas os vasos sanguíneos não são únicos. Existem os vasos linfáticos, né, que logicamente estão ali presentes, né? Distribuídos pela nossa estrutura corporal, que é a circulação da linfa, que é outra via. Daqui a pouco vai até aparecer o desenhozinho, eu vou chamar para vocês. E também cavidades e superfícies corporais. O que seriam essas cavidades? Peritônio, pleura, pericárdio, né? Ou seja, estruturas membranosas que envolvem, por exemplo, o pulmão, que é a pleura, né? Peritônio, que é o trato digestório, pericárdio, que é uma membrana que envolve o músculo cardíaco. Então, essas são vias que eventualmente também possam ter distribuição de células atípicas. A linfática, que é essa imagem que eu falei com vocês, olhem, e esse emaranhado esverdeado aqui, são os vasos linfáticos. Essas estruturas, né, mas esses pontinhos aqui são os linfonodos, que eles funcionam como sentinela do nosso organismo, né? É o local aqui de acúmulo de linfócitos. Então, eles estão muito presentes, principalmente em algumas áreas, como na região da axila, na região cervical, na região inguinal, e particularmente, daqui até para vocês perceberem, não foi à toa que eu peguei dessa imagem para falar dos vasos linfáticos, que eles, por estarem nessa proximidade em relação à região da mama, particularmente no câncer de mama, é uma das vias de disseminação possível de células atípicas através dos vasos linfáticos, porque eles realmente recobrem essa área e ela possa se disseminar por eles, né? É inclusive por isso que talvez vocês já tenham ouvido falar que quem faz, né, cirurgia para retirada de câncer de mama, também retira-se linfonodos subjacentes. São aqueles linfonodos que estão mais próximos, né? Por quê? Para evitar que às vezes tem alguma células atípica nessa área, então eles retiram, né? Para evitar de deixar alguma coisinha, alguma célula ali. Então é uma maneira, né? É uma precaução a mais, um cuidado a mais, para realmente tentar fazer com que aquele processo cirúrgico seja um sucesso e que não deixe para trás nenhuma possível célula tumoral. Tá? Aqui, né? Chamando a atenção disso, aqui é a situação, né, do nódulo tumoral e, eventualmente, por isso que a gente fala sentinela, né? Esses linfonodos, inclusive, quando de uma alteração, quer seja qualquer, mas já que a gente está falando de tumor, às vezes ele fica congesto, ele aumenta de tamanho. Então, é por isso que às vezes as pessoas possam, né, perceber uma presença de uma estruturazinha saliente que possa ser esse linfonodo que aumentou de tamanho, tá? Em função dessas alterações que ocorrem nos tecidos aqui próximos. E a hematogênica, que é a via sanguínea, né? É a primeira que a gente fala e aqui foi a última a apresentar em termos de desenho. Mas que é a via mais clássica, e como eu já falei com vocês, os vasos sanguíneos são realmente uma das principais fontes de disseminação dessas células atípicas.
E até chamei a atenção anteriormente que os vasos venosos, pela característica do vaso, realmente eles tendem a ser os que mais disseminam também. Aqui é um esquemazinho que eu achei interessante, deixei para vocês. Inicialmente a gente tem uma célula normal, depois essas células normais elas vão começar a crescer, sofrem a ação dos seus genes, né? Particularmente porque tem agentes carcinogênicos que podem atuar frente a essa célula. Aí essa célula que sofreu mutação, ela começa a se diferenciar e a se multiplicar, né? Dando ao processo que a gente denomina de reprodução celular. E a esse crescimento exacerbado dá-se, de fato, a origem de uma situação tumoral maligna. Na verdade, esse esquema, ele é o resumo, né, do que a gente já viu até então. O processo de evolução de uma situação tumoral maligna, ela é variável, né? Existem situações tumorais que elas, como eu falei com vocês, na grande maioria, elas tendem a demorar tempos, né? Anos, às vezes, para realmente serem até perceptivas, né? Há outros, por outro lado, que eventualmente se desenvolvem com uma rapidez maior. Então, também é uma diversidade, por isso que na hora que a gente fala nessa situação tumoral, a gente tem que ter muito cuidado, e cada caso é um caso em função disso, né? Até essa característica de desenvolvimento e evolução, ele possa ser, né, ter diferenciações, levando-se em consideração um organismo em detrimento do outro, ou seja, eu não posso colocar todas as situações, por exemplo, tumor de mama, eventualmente tudo na mesma perspectiva. Eventualmente eu tenho uma mulher que tem uma evolução mais intensa e outra com uma evolução mais lenta, tá? E é muito importante que esse processo de evolução do tumor seja reconhecido logo quando do diagnóstico. Justamente em virtude do que a gente falou, até mesmo agora a pergunta da Mariana, é frequente a observação de metástases, né? Bem, então é por isso que é muito importante, diante de um diagnóstico de câncer, que seja observado, né? O processo, a evolução, né? Que fase ali, eventualmente, esteja daquele tumor, daquele indivíduo. Né? Mesmo porque isso ajuda a observar o tratamento, coisa que a gente vai verificar mais lá na frente. Como eu falei com vocês, existem características que diferenciam o processo de evolução tumoral e que isso, né, vai muito de encontro a características até mesmo particulares ali daquele organismo. Bem, a própria velocidade de crescimento de um tumor, ele possa ser diferente de outro, né? Ou seja, da localização daquele tumor, então isso também possa interferir. A genética do indivíduo, e cada um de nós, né, temos uma referência genética, isso daí também possa influenciar a evolução do tumor maligno. E as características ambientais, que são justamente aqueles fatores que eu falei com vocês, né? De repente, teve a presença de uma situação tumoral, mas o indivíduo tem hábitos, né, mais saudáveis. Ele tende a, eventualmente, ter uma evolução, muitas vezes, mais lenta, quando comparado àquele onde já teve o desenvolvimento tumoral e a pessoa ainda continua, né, que às vezes ela nem sabe que tem câncer e continua fumando muito, continua bebendo muito, continua muito exposta, né? Então, só tende a fazer com que esse processo evolutivo do tumor seja ainda mais intenso, tá? Eu já comentei com vocês, até citei, né, a situação tumoral da mama, que é realmente muito sensível à variação hormonal. Inclusive, atende, embora possamos, viu, gente, ter diagnóstico tumoral de mama em qualquer faixa etária, mas é mais
frequente em mulheres ali a partir dos, às vezes, até mesmo dos 55 anos de idade. Muito porque vinculado às alterações hormonais. E também há algumas mulheres que possam eventualmente serem diagnosticadas durante o momento de gravidez, porque é outro momento onde a gente também tem uma grande alteração hormonal. Então, a taxa de crescimento, realmente o desenvolvimento do câncer, ele também possa ser influenciado pela alteração hormonal. E particularmente existem alguns tecidos, como o glandular, né, que é o típico da mama, que sejam mais susceptíveis a essas variações hormonais. Então, esses momentos realmente de grandes transformações hormonais, eles são muito alvo, né? E que eventualmente dão a maior probabilidade, às vezes, de identificação ali de uma situação tumoral, tá? Já comentei com vocês a situação do tumor benigno, ele se mantém mais restrito ao local, né? Então é uma massa que vai se desenvolvendo, possa até mesmo crescer, mas ela vai se desenvolvendo mais coesa, mais limitada, né? E possa ser identificada por uma borda, tem um contorno, né? Isso é uma característica de desenvolvimento dessa situação tumoral, mais delimitada, né? O que é característica aqui também, né? Ou seja, eles tendem, mesmo com crescimento, eles tendem a não evadir tecidos, tá? Já o que a gente não vê no tumor maligno, né? É importante... Oi, pode falar? Não? É importante chamar a atenção, né, que, por exemplo, uma retirada cirúrgica de um tumor benigno, ele é mais centralizado naquele local propriamente dito, né? Ele fica mais restrito. Uma remoção cirúrgica de um tumor maligno, muitas das vezes existe a retirada também de grande parte de células saudáveis. Por quê? Justamente por esse comportamento. Então, como, na verdade, na hora de se fazer a cirurgia, você não tem um contorno nítido, eles optam por retirar uma área maior, né, o entorno, mesmo que tenha retirada também de células saudáveis, mas para tentar minimizar ao máximo, né, deixar qualquer célula atípica nesse local. Então, até mesmo nisso, interfere, né, na hora de por exemplo, de um procedimento propriamente dito, né, principalmente no que se refere a processos cirúrgicos. Aqui eu já até comentei com você sobre nomenclatura, né? Tumores benignos, eles recebem o sufixo oma, embora existam exceções, como hepatoma, linfoma, né? Por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês, olhem, mas a gente, lógico, tem essa nomenclatura porque nos acende o cuidado, né, da observação. Mas, na dúvida, é mesmo recorrer a verificar, né, se de fato se trata de uma exceção ou não. A característica, né, por exemplo, verrugas, que vocês com certeza já ouviram falar. Tem pessoas que têm um desenvolvimento de verrugas. Verruga é uma situação tumoral benigna, né? Que ela ocorre em função de um agente biológico, que é o papilomavírus, né? Que porventura possa desencadear uma alteração celular e promover ali uma situação tumoral, que no caso da verruga é benigna. Aqui é só para mostrar para vocês, existe o papiloma da cavidade oral e de laringe, olha esse desenvolvimento de massa celular, né? E os tumores malignos, que vem como nomenclatura o sufixo sarcoma, né? Osteosarcoma, que é da estrutura óssea, fibrosarcoma, tecido fibroso, condrosarcoma, tecido cartilaginoso, né? Então, tem um desenvolvimento sim, e aqui até para vocês observarem, né?
o osteosarcoma, que é o desenvolvimento de células ósseas atípicas, né? Interferem, obviamente, na anatomia da estrutura óssea, compromete e causa sensações dolorosas, né? Um incômodo para o indivíduo, que muitas das vezes, às vezes são esses incômodos, particularmente no que se fala de estruturas ósseas, né? Dificuldade, uma queixa maior ali, a marcha, que eventualmente possa, queixas clínicas, que possa fazer o indivíduo recorrer, né, ao médico, a tentar verificar o que está acontecendo, e a partir dali se estender, né, através de exames e ter, porventura, um diagnóstico. Aqui o carcinoma, né? Para aqueles tumores malignos de origem epitelial, que é o tecido de revestimento, né? Como adenocarcinoma. Adenocarcinoma, ele tende, né, a eventualmente estar presente em vários órgãos, justamente porque como ele é de um tecido epitelial e esse tecido está presente em vários órgãos, então ele tem esse comportamento, né, de eventualmente pode ser observado na estrutura de pulmão, em outros órgãos, né, fígado, pâncreas, enfim. Aqui, né, que é um linfoma de Burkitt, esse é um exemplo, porque embora não seja, né, hoje em dia cada vez mais evitado isso, é que anteriormente era comum, né, não só aqui na nomenclatura de tumor maligno, mas antes gostavam muito de dar nome à pessoa que fez a descrição pela primeira vez da doença, daquela estrutura morfológica, aí davam um nome com o nome do pesquisador que identificou, né? Então, o linfoma de Burkitt, ele é identificado e é uma menção àquele pesquisador que descreveu esse tumor. Mas como, né, a própria nomenclatura já nos sugere que ela não é indicativa, né? Então, ela, embora possa existir, mas é melhor que ela seja substituída por outras que sejam mais indicativas. Esse sarcoma de Kaposi é o sarcoma, uma neoplasia maligna de vasos sanguíneos e que aí confere essas manchas, né, dispersas pelo corpo. Eu não sei se vocês se recordam, esse sarcoma de Kaposi, ele mais inicialmente, quando houve a identificação, por exemplo, do indivíduos HIV positivos, com várias alterações que aconteciam, eventualmente tinham uns que apresentavam essas alterações na pele, que eles também acabavam ficando mais susceptíveis a situações tumorais. Então, talvez eu acho que vocês, grande parte de vocês não se recordam dessa época, não, que era final da década de 80, início da década de 90, onde isso às vezes ia para a mídia, né, e nos chamava muito a atenção. Bem, o tumor de Wilms, que é uma situação tumoral dos rins, tá? Então, dá para a gente ver que é melhor, né, fazer realmente essa substituição, parar de dar nome, nomenclatura de pesquisador, que no final das contas, né, é mais fácil, muito mais produtivo quando se dá uma denominação que já indica, né, do que se trata. Realmente, a Organização Mundial de Saúde nos coloca, né, com o câncer como a principal, né, segunda principal causa de morte no mundo, tá? A incidência no Brasil, 576 mil novos casos por ano. Gente, tem muita coisa agora surgindo, porque nós vivemos uma época diferenciada, né, que foi essa situação da pandemia, onde muita coisa parou, e até em função dos cuidados que nós precisamos tomar, a gente foi menos ao médico, né? De uma maneira geral, a gente foi mais vinculados àquelas necessidades mais básicas, aqueles controles mais básicos. Então, por que eu estou falando disso? Porque isso com certeza vai interferir,
né, a partir de agora, onde há abertura, onde, se Deus quiser, a vida começa, de fato, a voltar, né, àquele normal que a gente conhecia antes, provavelmente isso vai interferir, né, no índice de diagnósticos, por exemplo, para ano que vem. A partir de agora, onde as pessoas começam a procurar, né, a atenção médica mais frequente, independente, até mesmo por uma situação preventiva, né? Porque existe até isso, que é muito triste, né? Até esse diagnóstico represado aí, em função desse momento que realmente a gente tende a ter procurado em situações mais específicas, né? Pelo cuidado, pelo zelo, de não expor, né? Então, isso provavelmente vai interferir. Eles já estão observando isso, né? Então, é interessante a gente fazer esse acompanhamento aí em relação às novidades que vão acontecer, principalmente a partir do ano que vem. É importante porque, como eu falei com vocês, quando a gente fala de um determinado assunto, é importante a gente saber a epidemiologia daquela doença, né? Epidemiologia é o estudo daquela doença. Então, quando se fala disso, é muito importante a gente ter esse acompanhamento mesmo, né? Ficar atento aí ao que se refere a esse assunto. Como eu falei com vocês, a característica da idade, ela interfere, tá? Não significa que seja exclusiva, mas a incidência maior do diagnóstico de câncer ocorre a partir dos 55 anos de idade, tá? Tem uma distinção aqui entre machos e fêmeas. Câncer é a principal causa de morte nos indivíduos do sexo masculino, principalmente na faixa de 60 a 79 anos. E nós, em fêmeas, reparem que é a principal causa de morte, mas dá uma diminuída nessa faixa etária, ó, a partir dos 40 anos de idade, tá? Principalmente por aquelas alterações hormonais que eu falei com vocês, que eventualmente possam incidir, né? Mais evidenciando uma presença maior ali de atipias celulares, tá? E aí eu chamo a atenção, né? Porque embora a gente fale dessa faixa etária, eventualmente tem gente que possa falar assim, e as crianças, né? Infelizmente, as crianças também não estão livres, né, de um diagnóstico como esse, embora seja mais frequente uma faixa etária mais idosa. E, de uma maneira geral também, as crianças, elas tendem a ser muito responsivas ao tratamento e cerca de 10% das mortes em pacientes com menos de 15 anos de idade são relacionados ao câncer. E o câncer, os tipos de câncer mais frequentes das crianças são a leucemia, o linfoma e tumores do sistema nervoso central, tá? Principalmente. E sarcomas são aqueles presentes nas estruturas ósseas, tá? Enfim, eu sempre até coloco, né? Mais adiante a gente vai ter oportunidade, vai aparecer. Existe, a gente também tem que ter um cuidado muito grande com as nossas crianças. Não é porque elas não entram, né, nessa perspectiva de faixa etária que tem uma incidência maior, que infelizmente não possa acontecer. A gente também precisa muito trabalhar com a qualidade de vida das nossas crianças, né? Por quê? As pessoas falam, mas crianças têm uma qualidade de vida boa, né? Tem uma vida eventualmente mais tranquila em relação aos dos adultos, com a diminuição até mesmo da característica do estresse, que tende a ser menor. Mas a gente sabe, né, que as nossas crianças, elas estão aí com hábitos alimentares também completamente distorcidos, ainda assim também, né, por várias situações, as nossas crianças têm apresentado estresse mais frequentemente do que antes tinha, pelo excesso até de atividades que a gente coloca para elas. Uma característica muito importante, as nossas crianças são hoje mais sedentárias do que eram no passado, né? Afinal de contas, na minha época, eu podia brincar na rua. Não podia tanto que meu pai não deixava, né? Tinha que ficar ali sob supervisão, mas era muito mais frequente.
Hoje em dia, as nossas crianças, né, na maioria das vezes, ficam confinadas, e ficam bem confinadas em casa. Dão o eletrônico para eles, está tudo resolvido, né? Então, o que eu chamo a atenção de vocês é disso, que características, né, dos dias de hoje não são hábitos necessariamente muito saudáveis, o que possa também incidir sobre nossas crianças. Tudo que seja bons hábitos, gente, é sempre muito bem-vindo, né? No mínimo, eu estou ali prolongando a vida daquelas pessoas, né? Eu já falei para vocês isso anteriormente, mas a gente tem incidência o câncer de pele, que a nível mundial é realmente mais frequente, mas nas mulheres e nos homens nós temos aqui uma distinção. Nos homens, seguidamente, nós temos a próstata, câncer de próstata, e nas mulheres, câncer de mama, seguido pelo câncer de pulmão e câncer de colo, né? Câncer de colo é câncer intestinal, tá? Então, a gente tem que ter... Isso não significa, tá, gente? Para assim, mas se esses são os mais frequentes, então não preciso me preocupar, por exemplo, né, tem tantos outros cânceres. Gente, não quer dizer que ele não seja o mais incidente, que não ocorra, e que a gente não tenha que ter cuidado, que a gente não tenha que se proteger, né? É muito importante isso. O que se estabelece quando se faz essas incidências é só para a gente trabalhar mais em campanhas, chamar mais atenção, né, de uma maneira geral da população, para tentar atingir ao máximo as pessoas, né? Mas infelizmente não significa que sejam exclusivos, que sejam só elas que ocorram. Quem dera fosse, né? No mínimo a gente conseguiria ali diminuir um pouquinho dos problemas, mas não é. A gente tem que ter muito cuidado. Aqui, né? Existe uma predisposição genética, possa ter, isso é sabido, né? Que eventualmente a gente possa vir a ter, são características nossas, né? Mas é muito importante a gente destacar que mesmo com predisposição genética, possa ser que eventualmente a situação tumoral ela realmente não ocorra, né? Depende muito, e é aquilo que eu comentei com vocês, das características do meio, tá? Então, pelo próprio INCA, ele coloca isso, deixa eu ver se é aqui que parece, não, aqui não. Mas lá na frente eu coloco para vocês, foi até uma imagem que eu tirei do Instituto Nacional do Câncer. Ele coloca uma balança entre características genéticas e características ambientais. Características ambientais, elas interferem muito, né? Até mais do que a própria predisposição genética. Sabidamente, existem alguns tumores que essa predisposição genética, ela fala mais forte do que em outras situações tumorais, que são aqueles cânceres familiares, né? Por exemplo, a incidência do câncer de mama, eventualmente, né? Até isso é importante levar em consideração, por quê? No caso, né, de que na minha família já tiveram casos, né, de mulheres com câncer de mama, mulheres com câncer de ovário, tá? E também câncer do pâncreas, tá? Essa estruturazinha aqui, nem sei se todos conseguem identificar, né? Aqui a gente tem um pâncreas, tá? Isso daqui é a primeira porção do intestino delgado, que aqui a imagem, ela não tá completa. A primeira porçãozinha do intestino delgado, inclusive aqui, né? Região do duodeno, tá? Bem, aqui em cima a gente tem um fígado. Bem, e aqui não se prolonga em relação, porque a intenção era justamente identificar a estrutura do pâncreas, né? E aqui, na verdade, a gente tem, à frente dele, a gente teria anatomicamente aqui a presença do estômago, tá? Bem, então esses são cânceres que são conhecidamente com essa característica genética mais frequente, né? E ali um cuidado maior. Então, isso ajuda no sentido de que nessas famílias que já têm a incidência desses cânceres, né, a trabalhar com a população, a trabalhar com esses familiares,
de fazer um acompanhamento mais próximo, né? Ou seja, fazer exames de diagnóstico de uma maneira mais periódica ou até mesmo de uma maneira mais recente, né? Uma faixa etária mais nova. A gente está entrando no nosso horário de intervalo. Eu já até fiquei mais atenta aqui, porque o meu celularzinho não está aqui direto para mim acompanhar, porque eu preciso de manter a bateria, né? Como eu falei aqui no início, ó, vou aqui só para quem chegou depois. Depois agora do nosso intervalo, gente, vocês não vão entrar aqui para nossa sala de aula não, tá? Vocês vão entrar no Instagram e vão entrar lá no Instagram da Faculdade de Pitágoras, que eu, mais a Lu, né, a Luana, vamos fazer uma live falando justamente sobre neoplasias. Por isso que não foi à toa que eu marquei nesse dia aqui, para a gente continuar com a nossa aula, mas falando ali, né, apresentando e realmente estando presente aí na live. Não só vocês, como outras pessoas também possam acompanhar, tá? Então, vocês... Oi, pode perguntar. Acho muito interessante, mas eu não vou poder assistir, eu não tenho Instagram. Oh, que pena! Não, você coloca o Instagram aí rapidinho. É porque eu não gosto de rede social, mas depois você me conta. Depois Então, tá bom. Depois vai ficar gravadinho lá, e se você depois pega o celular emprestado de alguém, você acompanha, tá bom? Tá, joia. Mas, ó, pra você lá. Obrigada. E, ó, conto com todo mundo, porque com certeza exceção à regra de vocês não terem Instagram. Todos vocês lá. Então, a nossa aula continua lá no Instagram da Faculdade de Pitágoras, tá bom? Às 21 horas. Beijão para vocês. Professor. Lu, daqui a pouco, tá, Lu? Diga. Até daqui a pouco, professor. Até daqui a pouco. Tá bom, Lu? Diga. Aqui é o Lucas que tá falando, Lucas Santiago. Pode falar, Lucas. Eu tô com uma perguntinha para fazer. Eu tava esperando para ver se você talvez iria explicar, mas eu tô me encontrando. Ô, Lucas, vamos fazer o seguinte, que agora eu preciso organizar aqui. Sim. E a gente vai continuar com esse assunto, e a gente não só na live, como também a gente continua no assunto de semana que vem. Pode ser? Beleza, então. Porque senão eu não tenho tempo aqui de organizar. Claro. Tá bom? Anota aí que é para você não esquecer. E mesmo porque, tá, Lucas? Depois da live, porque lá não vai ser longo, não. A gente vai voltar. E aí você me faz essa pergunta ainda hoje, na hora que a gente retornar aqui para nossa aula, tá bom? Entendi. Que horas vamos voltar, Lu? Eu não sei, porque lá não vai demorar muito, não. Ah, não, tranquilo. Deve ser uns 20, 30 minutos. E aí a gente volta para cá, tá bom? Tá, joia. Eu só não tenho como determinar, porque aí vai muito ali, até porque é uma fala, a gente acaba não tendo esse limite certinho, tá bom? Tá tranquilo, beleza. Beijão para vocês. Aí daqui a pouco você me faz a pergunta, tá, Lucas? Beleza, professora, beleza. Valeu.